Salve, salve investidores e investidoras interessados em Gerdau, uma empresa de siderurgia, a maior empresa de siderurgia do Brasil, tanto em termos de valor de mercado quanto em patrimônio líquido, ou equity em inglês, né, que é uma palavra mais famosa talvez para alguns. Mas enfim, ela negocia sob o ticker GGBR4, esse é o mais negociado na bolsa, são as preferenciais da empresa, e também GGBR3, beleza? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor e eu ensino as pessoas como investir com mais segurança e mais rentabilidade, principalmente nos mercados de ações e fundos imobiliários, na famosa renda variável, bolsa de valores. E hoje a gente vai falar sobre a Gerdau, logicamente. Eu vou apresentar para vocês uma apresentação, logicamente, que eu preparei, onde a gente vai ver lucro, histórico de lucros, empresas de siderurgia estão dando bons lucros, todas elas, porém, a gente não pode investir em uma empresa só com base no lucro que ela deu no último ano, tá? Vou mostrar isso na apresentação para vocês, entre outras coisas, até que no final também vou apresentar os indicadores fundamentalistas que vocês tanto gostam, né? Valuation, preço por lucro, indicador de eficiência, o ROI, preço por valor patrimonial. E aí sim a gente vai ter uma noção melhor se vale a pena ou não investir em Gerdau, beleza? Lembrando que o foco aqui do canal é sempre, lógico, estudar os fundamentos da empresa, investir com visão de sócio e foco no longo prazo. Essa é a única forma de investir com sucesso, né? De ser um investidor de sucesso na Bolsa de Valores, beleza? Como já muito bem ensinaram pra gente, Warren Buffett, Benjamin Graham, Ken Fisher não é tão adepto dessa filosofia, mas também, no fundo, é um fundamentalista, beleza? Sem mais delongas, então, vamos direto para a apresentação aí que eu preparei para vocês. Beleza, já estamos na primeira tela aqui, onde eu sempre trago os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, tá? No caso aqui da Gerdau, uma boa taxa de dividendos de 12,56%. Tá? E aqui as datas de pagamento. Muita gente pergunta, né? Quais empresas pagam mensal? Quais empresas pagam semestral? E eu quero trazer um alerta aqui que para investir no mercado de ações com foco em dividendos, esse foco não deve ser em receber os dividendos exatamente na data que tu precisa, tá? Não dá para tu fazer uma projeção de fluxo de caixa da tua vida com base em dividendos recebidos por ações. É por isso que eu sempre falo. Ações são ideais para quem está na fase de acúmulo de capital, né? Que de preferência tu vai reinvestir esses dividendos, o que é uma arma poderosíssima, principalmente em períodos de crise. Por quê? Porque normalmente, né, os preços vão estar mais baixos, logo o dividend yield vai ser mais alto em períodos de pânico, onde as empresas em sua maioria vão estar baratas. Então tu vai ter um fluxo de caixa, né, desses próprios dividendos, dos teus próprios investimentos, né? A famosa bola de neve que faz ela própria crescer, é isso. E com esses dividendos, em períodos de pânico, tu vai ter o fluxo de caixa entrando e tu vai poder comprar empresas baratas na bolsa. É por isso que eu sempre falo, reinvista os dividendos sempre que possível, beleza? Sempre nas melhores oportunidades, caso seja a mesma empresa ou caso tu queira reforçar a posição naquela empresa, pode também. Mas utilize os dividendos com esse fim, tá bom? A fase de usufruto de capital, que é depois da fase de acúmulo, aí sim tu vai usar os dividendos para a tua vida, né? Para os teus gastos mensais. E aí eu sempre falo que o mercado de ações não é o ideal para isso, mas sim o mercado de fundos imobiliários, tá? Porque lá sim a gente tem uma recorrência mensal de pagamento e só com base nisso a gente pode fazer a nossa programação de orçamento, beleza? Não adianta nada o cara receber dividendo em março, em junho, como é que o cara vai se planejar para pagar as contas sem se meter em dívida, né? Sem fazer besteira com o orçamento familiar, beleza? Então, tá explicado aí por que o mercado de ações não é tão bom para quem quer usar os dividendos para vida, tá? A não ser que seja para uma viagem esporádica, tá? Mas, caso vocês estejam começando na bolsa, saibam desde já que futuramente, né, durante a fase de acúmulo, beleza, fica em ações, mas futuramente, caso vá usar, né, viver de dividendos, que inclusive é o nome do meu intensivo, né, gratuito, e que eu vou falar sobre ele no final do vídeo, mas para quem vai viver dividendos, o mercado ideal, pelo menos para a parte que vai pagar a recorrência de custos de vida mensal, o mercado ideal é de fundos imobiliários e não de ações, tá? Um pouco fugindo desse vídeo, mas esse assunto é importante.
Seguindo aqui a evolução dos lucros da Gerdau, tá? A gente pode ver que nos últimos 10 anos, muito pelo contrário do que está acontecendo agora, né? Onde a empresa está dando recordes de lucros, ó, batendo máximas aqui acima de 14 bilhões de lucro, a empresa, antes disso, antes de 2021 principalmente, não passava aqui, raramente passava dos 2 bilhões, tá? Isso se dá porque as commodities estão muito em alta e o dólar também. Quando esse não era o cenário, a Gerdau não era uma empresa tão boa. Inclusive chegou a dar prejuízos enormes aqui em 2016, ó, acima de 4 bilhões de prejuízo, tá? Então, apesar dos indicadores fundamentalistas hoje, inclusive eu vejo muita gente falando sobre isso, que a Gerdau tá barata, né? Mas tudo isso depende da perspectiva que se olha. Se tu for fazer um preço por lucro médio, levando em consideração o histórico, não tá tão barata assim. Tá bom? É uma empresa muito cíclica. Eu não gosto muito de setores cíclicos, também não gosto muito do setor de siderurgia. Eu acredito que ele vai, no longo prazo, ter cada vez menos porcentagem do PIB, tá? Isso não significa que eu nunca vá investir em uma empresa de siderurgia, mas eu só vou fazer isso caso apresente uma oportunidade muito clara, muito barata, tá? Com um pessimismo muito exagerado. Beleza? Eu trouxe aqui a comparação trimestral, tá? Apesar de ela estar batendo recordes aqui, começou em 2021. Esse crescimento já não está mais tão grande, né? Passou de 2 bi na média para 14 bi, mas o crescimento desse trimestre agora, do primeiro TRI de 2022 para o primeiro TRI de 2021, não foi mais um aumento tão absurdo como estava se observando em alguns trimestres para trás, né, onde o lucro aumentava 500% de um trimestre para o outro. Agora as coisas já estão mais normalizadas, digamos assim. Beleza? Eu não falei para vocês, mas essa parte em verde aqui são os dividendos pagos pela empresa, tá? Em azul é o lucro, em verde são os proventos, né, na verdade, que são dividendos e juros sobre capital próprio, que são pagos pela empresa e pingam direto na conta do investidor. Aqui, vocês podem ver que o gráfico ele é parecido, né? Ele é o de lucro líquido também, mas ele está levando em consideração aqui os trimestres isolados. Ó, aqui está anualizado, então é o resultado sempre de 12 meses na conta. E aqui são dos trimestres. Tá? Olha como o setor é cíclico. Ó, do nada a empresa dá uns prejuízos gigantes, passa por um período de mais normalidade que nem é tão frequente assim, né? Consistente assim, bastante altas e baixas. E agora está dando um ciclo muito favorável para cima. E como eu falei, na comparação dos últimos 12 meses versus o ano de 2020, o aumento foi de 670%, tá bom? Eu quis trazer esse aumento também para vocês verem como já está normalizando essa taxa de crescimento e talvez não, né? Com certeza no futuro vai entrar outro ciclo desfavorável para a empresa. Nunca se sabe, quando se investe em empresas cíclicas, até quando vai durar cada um dos ciclos. Beleza? Eu falo isso porque o investidor iniciante tem que se atentar para a segurança antes de mais nada. Tá? Eu sei que esses números aqui, aumento de 600%, chama atenção, né? Muitas vezes o aumento da cota também chama a atenção do investidor, mas o investimento de sucesso na bolsa é aquele que tem segurança e valor, tá? Não é só porque a empresa está dando um resultado muito bom nos últimos tempos que ela vai continuar dando esses resultados por mais 10 anos. Não. Inclusive o setor de siderurgia vai apresentar com certeza lá na frente mais resultados ruins, mais ciclos ruins, né? Às vezes não é nem culpa da empresa. O setor de commodities tem muito disso e o de siderurgia dentro do setor de commodities é um dos piores nesse aspecto. Beleza? Empresas como Vale, Petrobras têm ciclos menos danosos, digamos assim, tá bom? No próximo slide a gente tem a evolução da receita anualizada, receita líquida, tá? Existem duas formas de aumentar os lucros de uma empresa. Uma é através do aumento de receitas, é o que a gente observou aqui também, e outra é através do aumento de margens, tá? É possível uma empresa ter a mesma receita e aumentar os seus lucros. Como? Através do aumento de margens. Digamos que o Joãozinho vende pipoca lá na frente dos colégios aí do centro da tua cidade. Na minha cidade, aqui em Florianópolis, tem muito isso, né? Pipoca salgada e doce, eu mesmo comprava quando ia pro colégio. E existiam duas formas do Joãozinho, vendedor de pipoca, aumentar o lucro dele. Uma é passar a vender mais pipocas, né? Conseguir vender mais pipocas, trabalhar por mais tempo, sei lá.
E a segunda é vender a pipoca mais cheirosinha, vendendo um pacotinho bonitinho, personalizado e aumentar o preço que ele vende essa pipoca, aumentar a margem, né? Sem aumentar tanto os custos assim, porque logicamente, né? Tem que valer a pena. Não adianta tu gastar mais e perder margem, né? Agregar valor, fazer melhor o marketing, mas no final das contas o valor final não dá conta de aumentar o teu lucro. Mas enfim, só explicando que existem duas formas. No caso da Gerdau, o aumento da receita foi uma delas e o aumento de margens também, tá? No caso aqui, no primeiro trimestre de 2022, teve um aumento de 24,4% na receita quando comparado ao primeiro trimestre de 2021. É importante fazer essas comparações trimestrais, tá? Eu não falei sobre isso ainda nesse vídeo, mas é importante falar, porque dependendo do setor, né, principalmente em outros setores como de varejo, né, no caso Lojas Renner, Magazine Luiza, tu não pode comparar o quarto trimestre com o terceiro trimestre ou o quarto trimestre com o segundo trimestre. Por quê? Porque cada trimestre tem suas características. Então, naturalmente, às vezes tu pode ter um quarto trimestre ruim que mesmo assim seja melhor que o segundo trimestre, porque um quarto trimestre ruim mesmo assim vai ter Natal, vai ter festas de fim de ano, vai ter muitos aniversários, né? Verão, o pessoal, pelo menos no Brasil, se encontra mais, né? Gasta mais. E a gente não pode fazer comparações com base sem levar em consideração os trimestres por causa disso, beleza? Então sempre façam comparação trimestre com trimestre, quarto tri com quarto tri, primeiro tri com primeiro tri. A análise tem risco menor de cometer erros se comparar trimestre a trimestre. Passado esse aprendizado, vemos aqui também que a evolução nas margens também foi muito forte. As margens que estavam aqui no início de 2020 em 0,5, né, no meio aqui do 0,06 do 0,04, ou seja, a margem EBIT, que é a margem operacional, estava mais ou menos em 5%, o que é bem ruim, bem baixa, tá? Hoje já estão em 25%, aqui ó, 24%, 25%, um aumento muito grande de margem. Então, né, como eu expliquei para vocês, o aumento dos lucros da Gerdau veio um pouco sim do aumento da receita, mas principalmente do aumento das margens da empresa, tá bom? E para quem é forte, chegou até aqui, se eu já dei alguma informação que foi útil, se já aprendeu alguma coisa, eu peço gentilmente que deixe o like aqui no vídeo, é simples e ajuda muito o canal. Caso se identifique também com a minha filosofia de investimentos, né? Foco em renda variável, foco no longo prazo, visão de sócio, com base nos aprendizados dos maiores investidores de todos os tempos, se inscreve no canal, acompanha, tá bom? Vale muito a pena, muita gente aprende muito por aqui e eu gosto sempre de receber os feedbacks da galera. Então, caso tu se inscreva também e continue aprendendo, não deixa de participar pelos comentários aí, me seguir também em outros canais. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E para finalizar aqui, falando de Gerdau, né, os dados da empresa em cima, o valor de mercado atual dela é de 45,3 bilhões de reais, o patrimônio líquido é 42,3. Esses indicadores, esses dados fazem da empresa a maior siderúrgica do Brasil, tá? Tanto em valor de mercado quanto em patrimônio. E o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses de 15,9, como eu mostrei para vocês, recorde histórico da Gerdau, tá? Assim como outras siderúrgicas também estão batendo recorde. E os indicadores fundamentalistas, por sua vez, que vocês tanto gostam, estão aqui embaixo e eles derivam dos dados da empresa, tá? Os indicadores fundamentalistas são uma forma resumida de fazer uma análise objetiva do preço e do valor da empresa. No caso, o primeiro aqui é o preço por lucro, que é o valor de mercado dividido pelo lucro líquido, tá? Se vocês quiserem fazer a prova real aí em casa, dividir um pelo outro, tá? O preço é o valor de mercado dividido pelo lucro líquido, preço por lucro, 2,84 é o preço por lucro da Gerdau hoje, um indicador muito bom, muito forte, tá? Muito baixo realmente. Sobre esse indicador, a empresa está sim barata. Porém, é aquilo que eu chamei a atenção durante o vídeo. A empresa está no melhor ciclo da história dela. Então, logicamente, a gente tem que ver até que ponto isso é otimismo, até que ponto isso é sustentável, tá bom? Essa é a parte mais insegura de investir no setor de siderurgia. Embaixo aqui o preço por valor patrimonial, o famoso PVP, também está num bom nível, 1,07. Esse indicador é o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido,
Ou seja, quando ele está em 1,07, significa que para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa, tu estás pagando para se tornar sócio R$1,07, proporcional, né? Lógico, a empresa tem 45 bilhões e provavelmente o investimento vai ser bem pequeno quando comparado a isso. É por isso que os indicadores fundamentalistas são tão bons. Eles trazem a relatividade para a nossa realidade. Aí fica muito mais fácil para a gente fazer o comparativo, tá bom? Para cada R$1 proporcional de patrimônio líquido da empresa, então, pelos preços atuais, a gente pode pagar R$1,07 para nos tornar sócios, tá bom? Algumas empresas de crescimento, esse indicador é importante por isso. Algumas empresas de crescimento começam a ficar muito superavaliadas, muito otimistas. O PVP nos mostra claramente todo esse otimismo embutido no preço, tá? Quando o PVP está acima de 5, acima de 10, é para ficar com o pé atrás. Normalmente tem muito otimismo em cima dessas empresas, beleza? E embaixo aqui, o retorno sobre patrimônio líquido, o famoso ROI, que também está muito bom, graças ao ciclo positivo da empresa. Esse é um indicador de eficiência, tá? Não é um indicador de preço, ou seja, ele não compara o valor de mercado com nada. Ele é um indicador de eficiência porque ele mostra quanto de lucro a empresa consegue gerar sobre o patrimônio líquido que ela tem. No caso aqui, para cada R$100 de patrimônio líquido, né, o indicador está em 37,7%, para cada R$100 de patrimônio ela consegue gerar por ano R$37,7. Muito bom esse indicador também, como eu falei, a situação atual, a foto atual da Gerdau é muito boa, só tem que tomar cuidado com a empresa ser cíclica, né? O setor de siderurgia é muito cíclico, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui no canal. No final eu sempre chamo vocês para a Semana Viver de Dividendos, o meu intensivo gratuito, que eu poderia cobrar muito mais, né, de R$2.000. Eu já fiz cursos de R$2.000, de R$2.500, que não tinham a independência que eu tenho, não tinham o conhecimento que eu tenho, né? Quem me deu esses cursos foi um gerente de banco e um corretor da XP. Então, logicamente, eles queriam muito mais do que dar o curso, eles queriam me vender coisas, né? Não vou dizer que eu não vou vender lá no final, né? Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu abro as turmas do meu curso, da minha mentoria, do método, no final da Semana Viver Dividendos, mas eu garanto que nessa Semana Viver Dividendos aqui é o que eu sempre falo, né? Eu dou um curso de R$2.000 por zero e depois eu ofereço uma mentoria de R$20.000 por R$2.000. Caso tenha interesse em aprender como investir com segurança com alguém que já está no mercado há 12 anos, tem as melhores certificações do Brasil, né? Eu tenho CNPI, inclusive, que é a certificação mais difícil do Brasil, que é a única certificação que pode indicar compra e venda de ativos de renda variável também, muito importante lembrar isso, tá? Mas enfim, tudo que vocês já sabem sobre mim e muito mais, eu falo lá na Semana Viver Dividendos, ensino valuation com muito mais profundidade do que aqui, né? São realmente aulas, 3 dias ao vivo de aulas, cada uma de 1h30 a 2 horas comigo, beleza? É muito massa, é a nossa sala de aula, já passaram milhares de pessoas por lá. O link está na descrição do vídeo, não perde, se inscreve, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui no canal, obrigado pela audiência, não esquece de curtir, se inscrever e a gente se vê na próxima. Um abraço!